apareceu um homem chamado João. Esse homem que apareceu, chamado João, foi identificado pelos cristãos como o Elias que haveria de vir, porque a profecia dizia que antes da vinda do Cristo, do ungido, do Messias, do Mexiá, Elias deveria aparecer. O grande sinal da presença do Messias em meio à nova Sião, a nova Jerusalém, a nova Israel, era a vinda de Messias, era a vinda de Elias a preparar o caminho do Messias. Só que é interessante, porque as pessoas interpretavam essa profecia de um modo literal. É Elias, aquele profeta do Antigo Testamento, que subiu aos céus numa carruagem de fogo, que deve voltar. Eles não conseguiam interpretar a palavra, a profecia, interpretando, vendo ali como uma figura, como simplesmente uma figura. Não era o Elias que subiu numa carruagem de fogo, mas o novo Elias, um homem austero, com a cara de bravo, que causava medo nas pessoas simplesmente com o olhar. Um homem severo, com um discurso duro, vestido com pele de camelo, se alimentando com gafanhotos e tomando mel silvestre. Era esse João Batista, aquele filho de Isabel, parente próximo de Jesus, aquele que, quando a sua mãe estéril engravida, o seu pai emudece, aquele que chega de uma forma totalmente miraculosa e causa um espanto tão grande na comunidade. O que vem a ser esse menino? João Batista tinha a idade de 6 meses mais velho que nosso Senhor. João Batista, Jesus Cristo, parentes próximos, e quando o anjo anuncia a Maria que ela seria mãe do Salvador, já anuncia: Isabel, tua parenta, já está no 6º mês de gravidez. Vejam que nós comemoramos a anunciação do Senhor no dia 25 de março, o momento em que a bem-aventurada Virgem Maria dá um sim ao Eterno, e assim gera no seu ventre o Salvador, o Filho de Deus, o Messias, e sai até as montanhas de Alcárem para cuidar de Isabel. A gente comemora essa festa da visitação no dia 31 de maio. E Maria chega ali, 31 de maio. É claro que aqui eu estou usando as datas do ano litúrgico que nós celebramos. João Batista nasce quase um mês depois, no dia 24 de junho. E Maria, depois do nascimento, ainda fica 2 meses com Isabel. E nosso Senhor Jesus Cristo nasce posteriormente, e a gente comemora no dia 25 de dezembro. 6 meses do nascimento de João para o nascimento de Jesus. João começou a sua missão, a anunciar o reino de Deus,
Um discurso duro, combatendo a corrupção. Um discurso duro, buscando de verdade a conversão dos corações. E ele começa a batizar. Um batismo de conversão. João Batista começa a batizar. E se apresentavam diante de João Batista todas as classes, porque esperavam o Messias. Todas as classes, porque viviam sob a batuta do judaísmo. E o judeu caminhava na esperança, o Messias vem. E era uma mensagem muito fácil de atrair as pessoas, porque aquele povo estava subjugado pelo Império Romano, não tinham liberdade. O povo de Deus, a raça escolhida, a nação santa, estava subjugada. E a esperança que eles tinham era a esperança da encarnação, da vinda do Messias. João Batista começa a pregar e começa a colher os frutos da sua pregação. O povo se apresenta e quer um conselho, o que nós devemos fazer. Vejam que a liturgia hoje nos coloca aqui, em vários momentos, o povo perguntando a João, as multidões perguntaram: que devemos fazer? Os cobradores de imposto perguntaram: mestre, que devemos fazer? Os soldados perguntaram: mestre, e nós o que devemos fazer? Aqueles homens, ao escutar a mensagem, eles queriam mudar de vida, queriam se preparar para receber o Messias, para receber o Salvador. Queriam se preparar para receber o Senhor. Vejam, meus irmãos, que essa mesma pergunta que a liturgia da igreja hoje nos coloca, o que devemos fazer, deve ser a pergunta que deve permear o meu coração e o coração de vocês, nessas 2 semanas que faltam para o Natal do Senhor. O que eu devo fazer para preparar o meu coração para comemorar o nascimento do Salvador? O que é que eu devo mudar? Como eu devo me comportar? O que eu devo da minha vida aniquilar para me preparar para estar em Deus? Só que hoje em dia, ao olharmos as pessoas tão dispersas, muitas vezes o nosso coração se enche de compaixão ao vermos mesmo os de dentro da igreja não se preparando dignamente, piedosamente para o Natal de nosso Senhor, vivendo de qualquer modo, de qualquer jeito. Mas, meus irmãos, nós não podemos perder esse encanto do Natal. Natal, festa das luzes, e é tão bonito a gente andar pelos lugares e ver em todos os cantos as cidades decoradas, enfeitadas para o Natal de nosso Senhor. É uma pena que em muitos lugares aquele velhinho da mentira da Coca-Cola, que comumente nós chamamos de Papai Noel, vem ocupar o lugar daquele menino que é a verdade, Jesus Cristo. Mas não poderia ser diferente o retrato deste mundo, porque as pessoas hoje em dia preferem se enganar a abrirem o coração para a verdade. Preferem viver a fantasia do que viver a realidade. Essas luzes que estão a decorar as cidades nos remete a nosso Senhor Jesus Cristo, que de uma forma tão solene, tão piedosa, tão graciosa vai nos dizer: eu sou a luz do mundo. E essa luz que está iluminando as nossas cidades externamente
deve primeiro iluminar o nosso coração interiormente. E é esse o convite que a liturgia da igreja hoje nos faz. Ao olhar a comunidade e justamente pegar um texto de Sofonias, a nos lembrar da alegria de sermos escolhidos, de nos lembrar da alegria de sermos a nova Sião, de sermos a nação santa, o povo escolhido. No coração do cristão não deve existir espaço para a tristeza. No coração do cristão não deve existir lugar para a depressão, para as fobias, para sentimentos mesquinhos e miseráveis. Não. O cristão tem que entender que ele foi feito por Deus para ser feliz. E essa busca da felicidade passa pelo encontro com Jesus Cristo. É um convite a nós olharmos as nossas vidas, pararmos de reclamar e elegermos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, e elegermos Jesus Cristo como razão do nosso viver, e elegermos Jesus Cristo como o nosso verdadeiro amado. Olhem o convite de Sofonias, que está em total harmonia com a antífona da missa de hoje, com o pensamento primeiro. Alegra-te, cidade de Sião. Alegremo-nos, meus irmãos. A fé que nós temos não é uma utopia. A fé que nós temos não é uma fantasia, não é uma criação de homem, mas é de verdade uma revelação. Deus nos revelou e nos convidou a amarmos uns aos outros e amarmos a Ele acima de todas as coisas. Alegra-te, cidade de Sião, canta de alegria, rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém. É o tempo da esperança, é o tempo de nos alegrarmos e prepararmos a nossa vida, cada dia, para o encontro com o Senhor, o bom Deus. Vejam que as palavras daquele povo para João foi sempre respondida, palavras respondidas com um modo de agir e de viver no mundo. Que devemos fazer? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, ou seja, arrume a sua casa, veja aquilo que está ali à toa, que pode estar faltando para alguém. Quem tiver comida, faça o mesmo, ou seja, veja a necessidade do outro, o sofrimento do outro. É claro que nós somos chamados a viver a caridade a vida toda, o ano todo. A caridade é para nós cristãos a alma da nossa fé, a alma do cristianismo. A nossa fé sem a caridade é uma fé morta, inválida, vazia. Mas neste tempo agora, nós somos chamados a nos esvaziarmos de nós mesmos e nos preenchermos totalmente de Deus. E aqui nos vem de uma forma totalmente ímpar o pensamento do salmista a dizer-nos assim: exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Em nosso meio, Padre, como assim? Em meio à nossa história, em meio à nossa vida, em meio às nossas escolhas, escolhas divinas, escolhas espirituais, escolhas santas, que nos façam de verdade chegar ao céu.
Ser cristão é de verdade viver aqui, olhando o céu. É uma pena que tem tanto cristão que vive aqui e ao invés de olhar para o céu, fica o tempo todo olhando para trás, para a vida mequetrefe, quem sabe muitas vezes até com decisões miseráveis que tomou consigo e para com os outros, e não consegue se desgarrar daqueles momentos de miséria. O que passou, passou. O pecado que aconteceu, se perdoado já foi, não existe mais aos olhos de Deus. E as experiências ruins não devem de modo algum definir as escolhas que nós hoje tomamos. Devem ser um alerta, um sinal, para não cairmos mais na armadilha, mas sempre na perspectiva de uma vida melhor, esperançosa, realizada em Deus. É por isso que São Paulo hoje, ao escrever aos Filipenses, São Paulo diz e confirma: alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. O cristão deve ser alegre, com alegria que perdura, não alegria frívola, vazia, sem sentido, uma pseudo-felicidade que logo se esvai. Não, mas uma felicidade que permanece, que de verdade nos preenche. É uma pena, e a gente só lamenta. Muitas vezes as pessoas colocam como centro da vida coisas que não têm sentido nenhum. Como, por exemplo, colocam como sentido da vida o ter, ao invés do amar. Colocam acima de tudo o trabalho, ao invés de saber trabalhar e usufruir da própria vida. O alegrai-vos aqui não é uma busca de uma felicidade a qualquer preço, não. A felicidade aqui, essa alegria aqui, é um dos frutos. Vocês sabem, são 12 os frutos do Espírito Santo. E desses 12 frutos, um deles é a alegria. A alegria de sabermos que não caminhamos sozinhos. A alegria de sabermos que a morte não tem poder sobre nós. A alegria de sabermos que se porventura nós cairmos em pecado e nos arrependermos sinceramente, Deus nos perdoa, porque o seu amor é fiel e nunca muda. A alegria de sabermos que se nós procurarmos Deus, no fim, tudo vai ser do jeito que Deus pensou, tudo vai ser do jeito que Deus sonhou. Mas é preciso que nós cristãos tomemos consciência que não fomos feitos por Deus para caminharmos sozinhos. Não devemos viver uma solidão espiritual, mas devemos viver uma busca constante do preenchimento em Deus. E minha gente, isso aqui é tão forte. Já nos diz Santa Teresinha do Menino Jesus: se eu amo, nada me é difícil. Se eu amo a Deus, tudo me é fácil. Se eu coloco Deus como centro da minha vida, eu consigo me preencher em Deus. Vocês vejam que essa inquietação do mundo, que esse vazio que o mundo nos impõe, é de verdade uma coisa horrorosa, causa um terror em nós. E vejam, minha gente, são tantos medos. Se eu parasse aqui na igreja e fosse perguntando cada um de vocês individualmente quais os medos que você tem, seriam tantos que iriam aparecer.
medo da morte, medo de uma doença, medo de não ser feliz, medo de não se realizar, medo da solidão, até medo de se converter, porque tem gente que pensa que se converter, que se mudar de vida, vai ser infeliz. Não. Quanto mais de Deus a gente se aproxima, mais Deus nos preenche, nos dilata, nos completa, nos realiza. Quanto mais o homem busca estar em Deus, ele é feliz. Observem, olhem a história de vocês, vejam que na maioria das vezes em que vocês foram infelizes e que sofreram, estavam distante de Deus. E até quando você vai querer construir a sua vida segundo os seus critérios e não escolhendo o Senhor, o bom Deus? Alegrai-vos. E essa alegria passa por tomarmos consciência de que temos um Deus que é eterno e que nunca nos abandona. É tão interessante a liturgia, e sinceramente é uma pena tão grande que muitos não compreenderam ainda a felicidade de estarmos celebrando ao redor desta mesa. Lugar santo, que perpassa o tempo e o espaço, e ao mesmo tempo que nos remete ao Calvário, nos remete à glória de Deus. E ao mesmo tempo que os nossos olhos não conseguem contemplar a Deus, o nosso coração consegue de verdade, sobre o véu do sacramento e a fé que nós temos, se sentir agraciado. Eu estou fazendo aqui aquilo que Ele mandou. Eu estou fazendo aqui aquilo que Ele pediu. E sou um privilegiado, porque essa Eucaristia preenche a minha sede de infinito, preenche esse vazio que eu tenho dentro de mim, e que homem, mulher, dinheiro, emprego, profissão é incapaz de preencher. E vocês vejam que quanto mais se tem, mais se quer. Por quê? Porque essa sede de infinito só se preenche em Deus. E a Eucaristia tem essa capacidade de ir nos fazendo contentar com a vida que nós temos, embora lutando todos os dias para vencermos, mas com a consciência de que a Eucaristia é de verdade um remédio salutar para eu vencer a minha desumanização e me preencher totalmente em Deus. E quanto mais de Deus eu me aproximo, mais humano eu sou. E quanto mais humano eu sou, mais divino eu sou, porque sou de verdade um espelho que reflete o Senhor, o bom Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, esse conselho de São Paulo nessa carta hoje aos Filipenses é de uma grandiosidade escandalosa para o nosso coração. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. O que é essa ação de graças aqui? É Eucaristia. Eucaristia é ação de graças. É por isso que é uma redundância a gente cantar, por exemplo, um canto de ação de graças na ação de graças que é a Eucaristia. Olha o que o profeta aqui diz: apresentai as vossas necessidades a Deus. Eu não sei, mas Deus sabe o que você necessita: crescer, mudar, ser feliz. Vocês não sabem, mas Deus sabe o que eu preciso para ser feliz.
apresentar a Deus as nossas necessidades. Senhor, aumenta a minha fé, não consigo rezar como preciso. Senhor, aumenta a minha esperança, como é duro viver. Senhor, aumenta a minha paciência. Me dá, Senhor, força de vontade para estudar. Me dá, Senhor, força de vontade para que eu seja fiel cada vez mais à minha esposa, ao meu esposo. Me dá paciência, Senhor, e força para cuidar de papai ou mamãe, para aguentar os desaforos desse irmão. Me ajuda, Senhor, nas minhas necessidades. E apresentando assim a Deus em orações, em súplicas, Senhor, escutai a nossa prece, em ação de graças na Eucaristia. E é tão bonito porque quem participa dignamente, solenemente, piedosamente da Eucaristia, acontece de verdade isso aqui que Paulo diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. A nossa parte nós devemos fazer com a consciência de que o Senhor, o bom Deus, vai nos valer. Isso é tão grandioso, minha gente. É tão espiritualmente importante para nós isso aqui, que não nos resta outro pensamento senão sairmos da igreja desejosos de crescermos na amizade com Cristo, de conhecermos esse Deus que se encarnou, que se fez homem e que nos atrai o tempo todo ao seu grandiosíssimo amor, que é de verdade a preciosidade dessa vida. E qual é o segredo dela? É simplesmente, no futuro, usufruirmos espiritualmente a presença desse Deus grandiosíssimo, que tanto nos ama e que de nós nunca desiste. Avante, cristãos! São 2 semanas, rezem todos os dias. São 2 semanas para o Natal, se preparem, façam uma faxina no coração, na própria cabeça, tomem as decisões pertinentes e decidam ser em Deus felizes. Porque se vocês não fizerem isso, deixando de lado o supérfluo, deixando de lado o periférico, o vazio, vai acontecer aqui o que João Batista nos diz no Evangelho de hoje. Ele virá com a pá na mão, vai limpar a sua eira e queimará no fogo que não se apaga essa palha. E que palha é essa? É tudo aquilo que é supérfluo e que a gente pensa que é importante para nós e não é. O que é mais importante para nós é amarmos a Deus e amarmos o próximo como Deus nos amou. São esses votos que eu faço e eu peço a vocês, para que não tenham medo de se converter, de mudar de vida, de escolher a Deus, para que se preparem nessas 2 semanas, para que, vivendo dignamente o Evangelho, um dia alcancem o céu. No próximo domingo, nós veremos a bem-aventurada Isabel, aquela santa, mãe de João Batista. Ao ouvir a saudação de Maria, e ali com toda a grandiosidade dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Eu vou parafrasear esse pensamento aqui de Lucas e essa cena histórica do encontro de Maria com Isabel, a escutarmos um dia o Senhor dizendo assim: bendito és tu, que me guardasse o tempo todo no teu coração, e hoje estás comigo aqui no céu. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar